quando a gente fala do Rafinha, a gente fala de um jogador que já provou o alto nível que ele consegue desempenhar em outras temporadas. A última temporada eu acho que é o grande espelho para a gente se basear nesse Rafinha, né? Se a gente sempre for botar um Rafinha no auge, até o momento a gente coloca o Rafinha da temporada passada. E é um cara que, assim, são poderes de decisão muito grandes. É um jogador que tem uma capacidade técnica muito acima da média e tem o quesito que eu acho que às vezes é muito difícil. O futebol europeu, cada vez mais, ele evolui para ser um amplo local de tática. As táticas são sempre muito bem colocadas, elas são sempre muito bem dispostas e tudo é pensado até os últimos detalhes, né? Mas eu acho que existe um quesito que é você ter jogadores craques faz com que você tenha sempre aquele jogador que você fala, a tática existe, mas ele não tá necessariamente na tática. Ele vai cumprir o mínimo da tática, mas basicamente, quando a bola chega no pé dele, é a arte dele. Sabe? Eu acho que tem alguns jogadores que são assim, acho que tem alguns times que agem assim, inclusive, mesmo que não tenham craques geracionais, né, que não tenham grandes nomes do futebol como já tiveram em outros momentos. Há exemplo, tá? O Manchester City usou o Doku por muito tempo dessa maneira, né? Taticamente todo mundo era muito estrito na tática, muito rígido taticamente, e o Doku sempre tinha mais liberdade, né? Sempre tinha esse poder de tomada de decisão individual, de poder tentar um drible, de puxar para um contra um, e o Rafinha tem isso. O Rafinha, ele é esse cara que ganha esse poder a mais, porque entende-se da qualidade, da criatividade do Rafinha e utiliza-se dela em volta. E a mesma coisa pode ser dita pro Vini, mas o Vini tem competições muito maiores, né? O elenco do Real Madrid é um elenco muito mais estrelado, em questão de jogadores de grandes nomes, pelo menos, né? E jogadores que têm egos a serem manejados, e talvez essa seja a grande dificuldade hoje de ser técnico do Real Madrid, né? Você ser um cara que se impõe faz com que você bata de frente com vários e vários jogadores do elenco, como é o caso do Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vini Júnior e mais outros grandes nomes que tem no meio-campo e na defesa. Mas, assim, você ter esse jogador que, se ele é o único jogador que você coloca o peso de não ser tão próximo da tática, porque você entende a criatividade e a genialidade do jogador ali, faz muita diferença. E eu acho que o Barcelona sofreu exatamente pela ausência de um jogador dessas características. Óbvio que ele não é o único, não estou dizendo aqui que o Rafinha é o único gênio incontestável desse Barcelona, que tem grandes jogadores, tem jogadores que são marcantes de época, mas também tem um pouco desse lado brasileiro, de ser o cara do 1 contra 1, de ser o cara de pensar fora da caixa, que eu acho que é uma coisa muito intrínseca da cultura do futebol brasileiro. Então acho que isso também auxilia muito pro Rafinha ter essa posição de tanto destaque no Barcelona do Hans Flick.